Gente, já estou com ela, Emanuele Sampaio, que vai trazer dicas de animal print. Você gosta da oncinha, do tigrinho? Não, tigrinho não pode não, né? Tigrinho. Mas o tigrinho é bonitinho também, dá pra usar. Oxi. Dá pra usar cobra, né? Você gosta aí das cobrinhas cascavéis, as corais. Gente, dá pra usar tudo. O animal print é um mundo, e no mundo da moda, com certeza, faz muito sucesso. É atemporal e a Emanuele já está aqui. Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui pra gente falar sobre um estilo de roupa, né, que é tão polêmico e pouca gente sabe utilizar. Tem gente que até torce assim o nariz um pouquinho para o animal print, porque às vezes não sabe como usar, e por isso que você está aqui, para trazer dicas pra gente de como trazer essa composição que fique legal para todo mundo, né? E por muito tempo também, bom dia, as mídias botavam muito a oncinha, essas estampas como se fosse uma mulher mais perua ou uma mulher mais do subúrbio, né? E a gente não vê em grandes produções, mas assim, essa tendência a ter voltado mostra realmente a importância, a relevância dela, que vira e mexe o animal print está em alta novamente, né? E aí você trouxe várias dicas de looks pra gente poder comentar um pouquinho. Já vi que o marronzinho ele tá ali. No quadro passado a gente falou um pouco sobre os tons marrons e como que ele tá em alta nesse ano. E aí a oncinha já chegou pra dar aquele toque, né? Sim. E não só a oncinha, né? Que realmente eu trouxe essa proposta pra gente ver como essas estampas elas podem ser versáteis. A gente tem muitas opções, porque animal print não se resume só a oncinha. Mas a gente já tem estampas com vaca, com zebra, leopardo, a própria cobra. Então a gente tem uma variedade, né? Porque realmente é uma estampa que evidencia o reino animal, então não necessariamente tem que ser apenas a onça ou o tigre, como a gente costuma ver. E aqui eu trouxe 3 opções, realmente até de estampas diferentes. Essa primeira de onça, essa segunda com zebra e a terceira com cobra. Só que qual a grande dica, né? De como a gente pode transformar ou num look casual ou num look mais sofisticado? É na escolha dos materiais. Então não é só sobre a estampa, a padronagem, mas aonde essa estampa está. Então naquela opção, por exemplo, a gente tem um casaco todo em couro, que é um material nobre. Então a gente consegue ver que fica um look moderno, sofisticado. Aqui também, nessa de zebra, a gente tem um tecido mais sequinho, mais fino. Então a gente tem toda a elegância de uma camisa. Por exemplo, o que eu percebi nessas 3 opções de looks é que, por exemplo, no look de oncinha, o tom da onça se encaixou perfeitamente no tom do terno, né? E aí no tom aqui da de zebrinha, a calça, a alfaiataria, né? Sim. O tom da calça, ela se encaixou perfeitamente com o tom ali da zebrinha, que é um fundo mais branquinho, mais off. E lá no de cobra, já trouxe o verde ali, um ponto de verde, para trazer um pouco mais de criatividade para esse look. Seria essa linha de raciocínio? Sim, quando eu quero um look sofisticado, geralmente ligado a essa elegância, a gente está falando de ambientes mais sociais, ambientes, né, onde a gente não quer tanto contraste de cor. Então, quando você vê esses looks, por que você vê essa harmonia? Porque a gente está vendo, né, tonalidades parecidas, tons de neutros. Então, toda vez que eu quero uma combinação mais sofisticada, eu posso estar apostando em combinações com tons mais neutros, né, o cinza, o marrom. Mas isso não quer dizer que a mulher, por favor, que a mulher elegante, ela tem que estar sempre nesses tons. Porque a elegância, ela está muito mais ligada à credibilidade, a como a sua imagem é forte do que somente as cores. Maravilha. Você fala um pouco sobre os tecidos, que quanto mais o tecido for nobre, mais ele fica legal com animal print. Sim. Essa seria uma regra, assim, essencial para utilizar o animal print, porque nem todo mundo tem condições de ter, por exemplo, uma calça de alfaiataria que todo mundo às vezes até banaliza um pouco esse nome, às vezes troca até os tecidos, mas a alfaiataria, gente, ele é um pouquinho mais cara, né? Um pouquinho assim mais inacessível, como por exemplo o couro. O couro oficial, real oficial, ele é também um pouco mais caro. Então, como que a galera pode ter essa acessibilidade dentro da moda, dentro do animal print, também sem doer muito no bolso, porque a galera realmente quer economizar, mas aí acaba usando tecidos assim, mais, enfim, mais inferiores. Sim,
Eu acho que o grande lance é você fazer uma boa curadoria. Por exemplo, se a gente escolher uma impressão numa malha que seja legal, a gente vai ter essa mesma qualidade. Aqui mesmo em Teresina a gente tem marcas que trabalham com peças de malha, que é um tecido uma malha é um tecido mais econômico e são estampas muito bem feitas. Então assim, é uma opção de você transformar o seu look de forma mais casual, confortável, porque malha é um tecido mais confortável, e usando a estampa. Então é mais você ter esse tempo, essa atenção e sempre procurar a estampa mais parecida com o animal. Tudo que distorce a ideia de parecer com o animal, eu tô fugindo do animal print, porque fica muito criativo, né? Fica destoante. Então, assim, de repente uma cobra rosa. Existe tanto cobra rosa? Não, não existe. Então a gente tem sempre que estar procurando, né, o que assemelha ao original. E isso vai fazer com que o look seja sofisticado. Não é sobre o tecido em si. Isso é um elemento. Mas o que realmente transforma a peça é ela parecer com a estampa real, ser mais realista possível. E essa aqui, por exemplo, da oncinha, já vi esses tipos de estampa no verde neon. Sim. Já vi no rosa, no pink. Aí, assim, tem casos que se você realmente quiser um look mais criativo, eu acho que, não sei, depende muito da composição. Pode ser que dê certo. E a gente tem outras imagens também. Tem, vamos passando, gente, olha. Essa segunda opção eu trouxe realmente para quebrar esse estereótipo de que a gente só pode usar marrom, cinza, cores neutras, né? Eu trouxe com cores mais ousadas e também uma dica muito legal. Às vezes você não quer usar uma peça de roupa inteira, de estampa, mas você pode estar optando por um acessório. Você vai estar usando, né? Tendo esse toque de modernidade, de criatividade, mas sem ser de forma tão agressiva. Então, nessa primeira imagem a gente tem uma composição com jeans, que ficou muito bonita também. Essa segunda, né, você tá vendo uma calça mais verde, mas ela tá com uma bolsa ali em zebra e fez um contraste legal. Ficou lindo, deu aquele pontinho, né? Deu. E chama atenção, e não tá chamando mais atenção que ela. Você vê o cabelo, você vê a make. E na última imagem, eu trouxe um mix de estampas. Então, além da oncinha ali, a gente tem uma camisa xadrez nesse tom de bordô, que é uma cor que a gente às vezes não pensa que combina. Eu adoro esse tom. Mas ficou lindo, né? E olha a pele dela, tudo ficou bonito, a bolsa que ela tá usando. Então, assim, se você faz uma composição, você consegue trazer esse frescor pro seu look. Maravilha. Temos mais fotos? Temos sim, mais uma. Olha! A oncinha já chegou chegando aqui nessas inspirações. E também a questão de serem corpos diferentes, né? Às vezes a gente fala, ai, eu tô um pouco acima do peso que eu gostaria, ou eu tô sentindo que eu tenho um pouco volume, eu queria parecer ter um corpão maior. Então, qual é o tamanho da estampa ideal? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. E aí eu trouxe uma mulher mais plus, pra gente ver, né? E uma mulher também um pouquinho mais magra pra gente ter essa ideia. E uma coisa legal que eu sempre falo que estampas grandes, elas dão essa impressão de volume. E estampas menores, elas dão essa ideia de redução. Então, nesse caso aqui, olha como essa saia ficou delicadinha, gente. Essa oncinha, essa mini oncinha. Sim. E a gente vê na segunda imagem que ela já tem um max casaco. Ele é até com pelo, né, com textura. Mas assim, e além de ter essa textura, ela tá usando a parte de baixo também de onça, mas numa padronagem diferente. Que às vezes a pessoa fica confusa, né? Será que eu consigo usar em mais de uma peça? Ou será que eu consigo mixar mais de um tipo de animal, como a última imagem? E fica muito legal. Só que, claro, é sempre baseado no seu estilo pessoal, né? Se você acredita que não combina com a sua imagem, o seu desejo de imagem, não é interessante usar. Porque até isso a gente tem que ter esse discernimento do que é moderno, do que é trend. Às vezes porque tá em alta a gente quer usar. E às vezes aquela tendência não é pra gente. Então é verdade. É importante ter isso. E você falou uma coisa muito legal, porque, por exemplo, esse tom de rosa que você tá usando, nem todo mundo gosta. Sim. Mas quem gosta, gosta muito. E eu acho que você gosta muito, porque você combinou com batom, tá lindíssima, inclusive. Combinou com o vestido mais longo, preto. Eu, por exemplo, adorei esses dois tons aqui, do vinho com o amarelo. Sim. Então, por exemplo, a gente quer trazer cor, a gente quer trazer vida, né? Mas tem gente que é um pouquinho assim, mais fechadinho pra essa questão de cores. Então, quem não gosta muito de, por exemplo, uma cor mais vibrante, algo mais chamativo, a última opção vai ficar mais complicada. Então você tem que se conhecer. Acho que tem que se essa conhecer. Peça-chave, né? E o processo de coloração pessoal conta muito também, porque eu tô usando uma cor que tá na minha paleta. O teu cabelo também, que é um cabelo mais quente, tá combinando com esses tons terrosos. Então, assim, às vezes você tem que conhecer o seu contraste, né? A pessoa que usa um preto e um branco, ela tem que ter um contraste mais alto para ela sustentar, senão ela fica apagada. É verdade. E nunca a roupa pode nos apagar, ela tem que nos evidenciar. Então, se conhecer faz total diferença.
Maravilha, quero muito que você compartilhe suas redes sociais pra galera continuar te acompanhando, continuar acompanhando as tuas dicas, porque assim, falou de animal print, é um mundo. Sim, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, que eu dou várias dicas, e o meu Instagram é Manuele Sampaio Consultoria. Lá eu falo não só de dicas, mas eu trago conteúdos mais profundos mesmo, de análise do nosso corpo, Olha, da nossa legal. imagem, um trabalho bem humanizado mesmo, que valoriza a mulher, o homem, porque eu gosto de falar de autoestima, né? Maravilha. E que bom que a gente tá com dicas especiais no nosso quadro de moda, porque é isso, para você que tá em casa, para você se sentir ainda mais próxima da gente, para você se sentir ainda mais confiante e utilizar um animal print, por exemplo, numa festa, num evento, no dia a dia. O Manuele tá aqui, trouxe várias dicas legais, mas lá no Instagram tem isso e muito mais. Quero agradecer a tua participação, viu, querida? Foi um prazer. E esse foi o nosso quadro de moda aqui no Bom Dia News.